Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, neste vídeo nós vamos resolver um pequeno problema que envolve um pouco de trigonometria, certo? Um triângulo retângulo, ok? Mais precisamente, o cálculo de tangentes, certo? E vamos precisar de uma fórmula, né, que é chamada fórmula da soma, da tangente da soma, certo? De dois ângulos, ok? Então, temos aí um triângulo ABC, um triângulo retângulo em B, o segmento BD mede 1, o segmento DE mede 2 e o segmento EC mede 3. E e D são pontos sobre o lado BC, né? Sobre o cateto BC. O ângulo ACB tem a mesma medida que o ângulo EAD, certo? Essa medida é chamada de θ. E o problema consiste em determinarmos essa área escura, ou seja, a área do triângulo ACE mais a área do triângulo ABD, certo? Bom, inicialmente vamos pensar o seguinte: seria muito bom se nós tivéssemos essa altura AB aqui, tá? Esse cateto AB, que eu vou chamar de X, certo? Seria muito bom que a gente tivesse essa medida. Observe o seguinte: eu vou chamar o ângulo AED de alfa, tá bom? Esse ângulo para nós aqui ele vai ser alfa. Então o que acontece? Esse ângulo aqui no vértice D, o ângulo ADB, ele é externo, né? Ele é externo em relação ao triângulo ADE, tá? E nós sabemos que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes a ele. Ou seja, o ângulo ADB, tá bom? O ângulo ADB é igual a alfa mais θ, certo? Então, o ângulo ADB é igual a alfa mais θ. Bom, onde é que vai entrar a questão das tangentes aí? Eu peço que agora vocês prestem atenção no triângulo ABC, tá? Então, o que acontece? Vamos olhar qual é a tangente desse ângulo θ aqui. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é BC, né? E nós sabemos a medida de BC, 3 mais 2 mais 1, que é 6. Então, a tangente de θ, certo? É igual a x sobre 6, ok? Então, temos que a tangente de θ é igual a x sobre 6, né? Guarda essa informação aqui, ó. Nós também sabemos a tangente desse alfa aqui, né? O cateto oposto continua sendo x, né? Olhando para esse ângulo reto aqui, ó. O cateto oposto aqui é o x. E o cateto adjacente é o segmento EB, que vale 2 mais 1, 3. Então, a tangente de alfa é quem? X, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é 3. Guardemos também esta informação aqui. E a tangente do ângulo ADB, que é a tangente do alfa mais beta, vai ser x sobre 1, certo? Tangente de alfa mais θ, certo? É igual a x dividido por 1, que é exatamente o x, tá certo? Só que existe uma maneira de você expressar a tangente dessa soma em função da tangente de θ e da tangente de alfa. Como é isso? É utilizando a seguinte fórmula, tá? Esta formulazinha aqui que é chamada tangente da soma, tá? De dois arcos ou de dois ângulos. A tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Então, nós vamos aplicar esta formulazinha aqui, tá certo? Considerando que o A é o nosso alfa e que o B é o nosso θ. Então, como é que fica? Ora, tangente de alfa mais θ vai ser igual a tangente de alfa mais tangente de θ sobre 1 menos tangente de alfa. Opa, vou usar a borracha aqui. Tangente
de alfa vezes tangente de θ, certo? Mas recapitulando, o que isso vai implicar? Vamos mais adiante. Nós sabemos que a tangente de alfa mais θ é x. Ó. Vamos voltar um pouco aqui, né? Então, nós vimos que a tangente de alfa mais θ, certo? É x. Que a tangente de alfa é x sobre 3 e que a tangente de θ é x sobre 6. Então, vamos lá, né? Vamos fazer as substituições devidas. O que vai acontecer? Teremos x igual, né? Teremos tangente de alfa mais θ, que é x, igual a x sobre 3, que é a tangente de alfa, mais x sobre 6, que é a tangente de θ, sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de θ, x sobre 6. Tá? Então, aqui nós vamos fazer o MMC pelo método da borboleta em cima. Então, vamos continuar. Vai ficar x vezes 6, 6x, mais 3 vezes x, 3x, sobre 3 vezes 6, 18. Tudo isso sobre 1 menos x vezes x é x ao quadrado. Vou multiplicar as frações. 3 vezes 6, 18. Tá? Então, igual. Aqui em cima vai ficar 6x mais 3x, que é 9x, sobre 18. Sobre. Embaixo vamos fazer o MMC de novo, método da borboleta. 1 vezes 18 é 18. Menos 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Tudo isso sobre 1 vezes 18, que é 18. Então, divisão de frações. Repete a primeira, 9x sobre 18. E multiplica pelo inverso da segunda, 18 sobre 18 menos x ao quadrado. Então, igual. A gente consegue aqui cancelar o 18 com o 18. E ficamos com 9x sobre 18 menos x ao quadrado. Recorde que lá no começo, quem é que é igual a isso aqui? Né? Lá no começo, o x. Então, ficamos com x igual a 9x sobre 18 menos x ao quadrado. Então, ficamos com x igual a 9x sobre 18 menos x ao quadrado. Certo? Vou transformar esse negócio numa equação de terceiro grau, multiplicando x por x ao quadrado aqui em cruz, colocando um aqui embaixo. Não, é desnecessário a gente fazer isso. O que a gente vai fazer para ficar melhor? Como aqui é multiplicação, tá? A gente pode cancelar esse x com esse aqui, ó. Então, isso vai implicar que 1 sobre 1 é igual a 9 sobre 18 menos x ao quadrado. Agora, eu vou resolver a proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, teremos 18 menos x ao quadrado, porque é 18 menos x ao quadrado vezes 1, né? Igual a 9 vezes 1 aqui, 9. Isso implica o quê? Eu vou trazer o 9 que está positivo para esse lado aqui negativo. E vou passar o menos x ao quadrado para cá positivo. 18 menos 9 igual a x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 18 menos 9, que é 9. Isso implica que x é a raiz quadrada de 9. Portanto, o x tem que ser igual a 3. Certo? Então, encontramos a medida x desconhecida. Certo? A partir dessa medida, nós conseguimos calcular qualquer uma das três áreas dos três triângulos. Por quê? Voltando lá para a nossa figura, nós sabemos que os três triângulos, certo? Aqui, eles possuem a mesma altura, tá? Que no caso é AB, que nós descobrimos que vale 3, tá? Então, nós podemos calcular tranquilamente as áreas dos triângulos ACE e a área do triângulo ADB. Como é que vai ficar isso? A área do triângulo ACE, né? A área do triângulo ACE mais a área do triângulo ADB
vai ser igual a quê? Bom, a área do triângulo sabemos que é base vezes a altura dividido por 2. Vamos voltar lá na figura novamente para a gente ver qual é a base de cada um desses triângulos aqui. Bom, a base do triângulo ACE, tá bom? É 3, mede 3. E a altura é o x, que no caso é 3. Então teremos 3 vezes 3 dividido por 2. Já a base do triângulo ADB, tá? Recordamos que aqui vale 1. Então teremos 1 vezes x sobre 2, ou seja, 1 vezes 3 sobre 2. Então vamos lá, fazer a continha e concluir a questão. Então ficamos com 3 vezes 3 dividido por 2, mais 1 vezes 3 dividido por 2. 3 vezes 3, né? Aqui vai ter 9 sobre 2, mais 1 vezes 3 é 3 sobre 2. Aqui não precisa fazer o método da borboleta, porque o denominador é o mesmo. É só repetir. E aqui você soma em cima. Então, 9 mais 3, 12. Dividido por 2, isso é igual a 6. Então, essa é a área achurada, a área que ele queria que nós calculássemos, certo? A área destacada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.